A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Esse que vos fala, irmão Fábio Barbosa Santos, do canal Sertão City. Fábio Barbosa com Z, Sertão City com Y. Desta feita trazendo aqui mais um vídeo para os irmãos que gostam, são amantes da palavra de Deus e às vezes passam despercebidos por alguns detalhes. E essa aqui é a nossa função. Nós sabemos que o texto que vai ser lido aqui, ele é pregado por muitos homens e Deus usa muitos homens de Deus. Mas eu gosto de procurar alguma coisa que alguém não falou ainda, ou então não teve a curiosidade de falar. E desta feita nós queremos aqui falar sobre Geazi, sobre o servo do profeta. E uma particularidade a respeito do que foi a sua falha e de qual o valor monetário daqueles presentes aos quais Naamã trouxe. Eu não vi ainda nenhum pregador falar sobre isso e não vi nenhum ainda estudioso ter trazer esse detalhe em algum vídeo. Então eu vou aqui trazer para os irmãos em rápidas palavras. Queremos ler aqui o texto da Bíblia. Se você gostou do conteúdo, você se inscreve no canal, dá aquela força, compartilha. E se gostou, também dá o like. Isso ajuda muito, né? Nós temos visto que muitas das vezes o povo evangélico, o povo cristão, ele segue tantas pessoas que são pessoas que não trazem conteúdo e muitas das vezes muitas pessoas às vezes pegam aquele conteúdo, pregam sobre aquele conteúdo ajudou, mas ele não tem essa reciprocidade de fazer aquilo por quem traz o conteúdo. Então faz isso aí que vai ser muito bom para todos nós. Deus abençoe e vamos para o texto da Bíblia. Glória a Deus para todos sempre. A Bíblia declara no livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 5, diz assim: Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. A Bíblia diz aqui: Então disse o rei da Síria: Vai e anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão. Isso aqui quem trouxe foi o rei da Síria, que entregou a Naamã, seu grande general, seu valente de guerras. E ele entregou a bagatela a ele de 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro. Algumas traduções já trazem isso daqui explicados. Algumas traduções já trazem a referência de peso atual, que seria em média de 350 quilos de prata e em média de 72 quilos de ouro. Mas por que e como é feito essa diferença de um para outro? Como é feita essa transição de pesos e medidas? Principalmente a respeito da prata, porque é necessário que se fale que o talento do Antigo Testamento ele era uma referência de peso para muitas sociedades que existiam na época, mas nem todas as sociedades que existiam na época, babilônicos, sírios e tantos outros povos, eles não tinham o mesmo peso da referência do que os hebreus. Os hebreus, eles tinham uma referência de talento para, em média, de 30 quilos, de 29 a 30 quilos. Mas aí nós vamos ver babilônicos, siríacos e outros povos com referências, inclusive romanos no Novo Testamento, com referências para um talento de até 59 quilos. Então nós imaginamos, e as mais referidas bíblias que nós lemos, as outras traduções, elas entram e colocam como 35 quilos para cada talento, que daria 350 quilos. Vale a pena lembrar que se você for estudar, você vai ver que o talento hebraico ele ia até 30 quilos, mas sendo de outros povos, esse talento poderia chegar até 59 e 60 quilos. E nós aqui estamos nos tratando do rei da Síria, nós estamos nos tratando de um rei hebreu. Então podia ser que isso daí fosse muito mais do que esse, chegando até a 60 quilos. Mas isso não invalida em nada o que Deus fez através desse milagre. É só para que os irmãos tenham entendimento. Então,
Quanto custa a bênção de Geazi? Quanto custa o presente que o profeta iria ganhar? O profeta iria ganhar se ele realizasse um milagre, que o milagre não era dele, o milagre vinha da parte de Deus. Mas existem pessoas hoje que elas se apossam daquilo que Deus faz e se vendem por qualquer trocado, se vendem por qualquer mixaria, como diz o popular. Com o profeta de Deus não foi assim. Ele foi um homem que teve integridade e ele sabia que a comunhão com Deus dele nada seria comprado. Ah, é pecado, irmão, ganhar algo de alguém? Não, não é pecado. Mas as bênçãos de Deus, elas não podem ser vendidas. As bênçãos de Deus, elas não podem ser compradas. As bênçãos de Deus são da parte de Deus para aqueles que creem. E isso não pode acontecer um mercado financeiro diante disso. E o profeta bem sabia disso. Glória a Deus. O profeta Eliseu. Então, veio aqui Naamã com esses 350 quilos de prata. Glória a Deus para todos sempre. Que a prata mais valiosa que existe hoje, ela é a prata Sterling Silver. E ela custa o quilo de prata R$ 3.822,58. Então, para que desse esse valor de 350 quilos, que seriam os 10 talentos avaliados em 35 quilos cada um, daria o valor em prata de R$ 1.337.903 ou $278.000, se formos dolarizar, né? Os 600 ciclos de ouro, em hebraico, um shekel ou um ciclo, ele tem a média de 12 gramas, segundo a Bíblia Pentecostal, lá nos referências de pesos e medidas. Então, esses 6.000 ciclos que estão descritos, 12 gramas cada um, daria na média de 72 quilos de ouro puro. Vale a pena salientar que quem estava presenteando era um rei. Então as coisas dignas de um rei eram as melhores e mais puras e mais valiosas. Não eram mercadoria de segunda linha. Sempre a mercadoria de primeira linha, porque vinha da parte de um rei. O presente saía do tesouro de um rei para dar ao seu general, o qual ele amava, para que ele recebesse aquilo que ele sonhava, que era a cura dele. Só quem poderia dar era Deus. Não era o dinheiro, era Deus. E o quilo do ouro, no peso, na cotação atual, um quilo de ouro puro, ele está na média de R$316 mil. Vezes 72 quilos dá 22.725.000 que em dólares dá $4.740.000. Veja só o presentinho que o general vem trazendo para o profeta, né? Meus amados, quando nós falamos sobre os dias de hoje, tem gente que se vende por R$100, mas eu estou falando de 22 milhões de ouro, estou falando de 1.337.000 de prata. E agora, as mudas de vestes é outra coisa importante também que nós temos que falar. Essas mudas de vestes não era pano sem valor, não era roupa de candidato, nem era farda de empresa velha que estava encoxada, que você faz pano de chão, que você usa para dormir, não. Eram roupas dignatárias de um rei, roupas de um chefe de estado, roupas de uma pessoa importante, e foram trazidas 10. Então, se nós colocarmos não as mais caras do mundo, eu tenho certeza que na época que estava vigente o texto aqui falado, essas roupas eram as mais caras que poderiam existir. Mas para que eu não engrandeça muitos valores, eu coloquei aqui dois tipos de terno para você ter noção. Coloquei um terninho de R$5.000,
poderia ser um terno brasileiro, mas aí vamos usar uma referência de um terno importado, um terno de uma marca importada italiana, que é Hermenegildo Zegna, que ele custa em média $20.000 cada terno, que daria 10 ternos $200.000, que daria em média de R$ 960. Então nós estamos aqui falando de 22 milhões de ouro, mais 1 milhão de prata, 23, e mais quase 1 milhão, em roupas. A média aí de 24 milhões de reais para dar um presentinho para um homem de Deus, um homem que não negocia a fé, um homem que não vende milagres, um homem que não usa a fé alheia para receber benefícios em causa própria. Eliseu não quis receber nada. Você imagine o que é um homem ser tentado a receber hoje 24 milhões. 24 milhões. E ele não receber, porque ele sabe que aquilo ali foi Deus que deu a ele, e as coisas de Deus não se vendem. Aí nós vamos agora para aquela pessoa que ela observa tudo e ela sempre quer tirar um proveito de alguma coisa. E aqui agora nós vamos falar dele, do rapaz que entra no meio da história e estraga a vida dele por conta de que ele tem um olho grande. Ele pensa que as coisas de Deus é para se beneficiar. Ele ainda não tinha entendido o mistério do poder de Deus na vida de Eliseu. Então vamos lá para 2 Reis, capítulo 5, versículo 22 e 23, que diz assim: 21, 22 e 23. E foi Geazi em alcance de Naamã, e Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e disse: vai tudo bem? E ele disse: tudo vai bem, meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim, dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de veste. E disse Naamã: ser servido tomar 2 talentos, e instou com ele que amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos com 2 mudas de veste, e pô-los sobre 2 dos seus moços, e os quais o levaram diante dele. Então, infelizmente, o crente, quando ele sai da presença do Senhor, ele começa logo a mentir, né? Ele começa logo a mentir para se beneficiar daquilo que o poder de Deus pode dar a ele, mas o servo de Deus ele não se vende. Enquanto um não se vendeu por 24 milhões que ele poderia receber aquilo ali, mas ele não quis, porque ele sabia que existia algo maior na vida dele, e que a recompensa do servo de Deus é ver o poder de Deus ser manifesto na vida das pessoas, mas não o poder de Deus se transformar em dinheiro para a vida dele. E agora, o valor da bênção que, infelizmente, Geazi poderia ter uma vida ministerial muito profícua, uma vida ministerial muito abençoada, mas preferiu trocar. Geazi, o interessante de tudo é que Geazi não fica com esses 24 milhões. Geazi se contenta em apenas saborear o pecado, saborear sua ganância, e pede apenas 2 mudas de vestes e pede 1 talento. E Naamã manda 2 talentos, que daria 133 mil reais em prata, e pede 2 mudas de vestes, que dessas importadas que nós falamos daria aí $20.000. Então ele se conforma com muito pouco para ser muito amaldiçoado. Tem pessoas que trocam a grande bênção da vida dele por um valor muito pequeno. Então Geazi troca sua bênção por 133 mil reais em prata e por 2 mudas de vestes de $20.000 cada uma, que daria em média de 80 mil reais. Então o valor monetário que Geazi vendeu a sua bênção, a sua comunhão, a sua trajetória com Deus, o seu ministério com Deus, foi menos de 200 mil reais. Só o prazer de sentir o pecado, só o prazer de consumar a vontade que existia dentro do seu coração de querer ser aquilo
que Deus não quer que ele seja naquele momento, porque Deus tinha coisas maiores na vida dele. Mas ele preferiu mentir, comete um crime, né? Artigo 307, que é falsa identidade, não é a falsificação nem o documento falso, mas atribui-se a atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio ou alheio, né? É um crimezinho que daria também cadeia já para ele, se fosse colocar aí nas entrelinhas da nossa legislação. E é isso. A mensagem que eu quero trazer para vocês é esses valores, os valores que seriam os valores muito altos realmente, 24 milhões em presente para o servo de Deus. O servo de Deus não quis os 24 milhões, mas aí vem Gease e se conforma em perder a sua comunhão com Deus por apenas 10% daquilo que o outro negou. Mas ele com 10% ele se vende. Obreiros e homens e mulheres de Deus, nunca se vendam. Não cometam o erro de Gease de se vender por tão pouco, porque a bênção de Deus é igual a Eliseu fez. Não existe dinheiro. Eliseu rejeitou 24 milhões. Porque ele sabia que o poder não era dele, era poder de Deus. Para que seu ministério fosse falado e mostrasse o poder de Deus para aquela sociedade. Mas aí vem Gease e se vende por 10% apenas daquele valor. Apenas menos de 10%. Gease se vende. Existem pessoas que trocam sua bênção, sua comunhão com Deus por qualquer tostão. E que nós não sejamos igual a Gease. E que entendamos que também os valores dos presentes mexiam com a cabeça de qualquer pessoa. Qualquer pessoa em sanidade mental iria achar bom esses presentes. Mas aquele que serve a Deus, não é que ele seja besta ou otário, que ele não tenha juízo. É porque ele sabe que Deus tem muito mais para fazer na vida dele de que ter simplesmente uma vida boa e regalada. Deus tem algo maior na minha e na sua vida. Os sofrimentos vêm, as dificuldades vêm, mas que nós não venhamos a fazer igual a Gease, que vendeu por menos de 200 mil reais. A comunhão que ele tinha com Deus, a koinônia, aquilo que é de mais sagrado. E aí viveu com a lepra para o resto da sua vida e os seus descendentes também. Fábio Barbosa Santos, Canal Sertão City. Se você gostou, dá o like e compartilha e se inscreve no nosso humilde canal. Deus te abençoe grandemente.